Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa meditação diária do Evangelho, já nos preparando para celebrar Pentecostes, hoje à noite a vigília de Pentecostes e amanhã também o dia da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. Assim comemoramos o aniversário, o nascimento da Igreja com a vinda do Espírito Santo. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O trecho do Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem és que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam nos livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação do texto de hoje. No epílogo do Evangelho de João, o discípulo amado aparece mais uma vez com Pedro. A presença de Pedro, cuja autoridade é reconhecida, serve para acreditar a de João, e de que, de algum modo, a autoridade do próprio quarto Evangelho, que, direta ou indiretamente, remonta ao discípulo amado. Quando o quarto Evangelho foi escrito, os mártires já eram tidos em grande consideração. A morte de um mártir era o modo mais elevado de glorificar a Deus. Jesus tinha predito o martírio de Pedro, mas não terá dito nada sobre o outro discípulo. Claro que disse: se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Tu segue-me. Os primeiros cristãos julgavam eminentemente a segunda vinda de Jesus. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor. Entre eles, João. Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto Evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas. O juízo final, a vida eterna. Tem lugar aqui e agora, ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. A morte do discípulo amado, entretanto, ocorrida, desconcertou muita gente, e foi preciso esclarecer a sentença ambígua de Cristo. O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação das palavras de Jesus. Esclarece-se diante do testemunho de Pedro, o testemunho do discípulo que Jesus amava. Testemunho que está na base do quarto Evangelho. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. O nós indica a comunidade de discípulos que surgiu à volta do testemunho de João. A bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte em origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro
evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e que o nosso final de semana, celebrando a solenidade de Pentecostes, seja um final de semana muito abençoado pela presença do Espírito Santo.